Salmos de número 127, você que trouxe sua Bíblia, abra, por favor. Salmos de número 127, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Salmos 127, ele é um dos dois salmos que Salomão escreveu. Salomão, um homem muito sábio, um grande escritor do Antigo Testamento, que fez uma belíssima história no seu tempo. Então ele vai deixar um legado maravilhoso para nós, quando ele escreve o Salmo 72, e logo depois ele escreve os Salmos de número 127. Eu quero compartilhar com você hoje apenas 2 versículos do Salmo 127. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo de número 2, eu queria que você prestasse muita atenção nesse versículo de número 2, por certo Deus falará ao seu coração nesse versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aí tem um ponto e vírgula. Aí ele vai dizer assim: aos seus amados, nessa minha tradução. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. A palavra casa, quando Salomão fala aqui no versículo 1, quando ele diz, se o Senhor não edificar a casa, é preciso que você tenha um entendimento claro do que representa essa casa. Porque nós vamos encontrar na Bíblia pelo menos 3 significados diferentes para a palavra casa. O primeiro significado da palavra casa, a Bíblia, quando fala de casa, ela se refere ao lugar onde nós moramos, a casa onde você mora, a construção de cimento e tijolo onde você mora. A Bíblia fala desta casa como sendo casa. E nós vamos encontrar Paulo no capítulo 20, versículo 20 do livro de Atos. Projeta para nós, por favor, Atos 20, 20. Ele dizendo lá em Mileto, quando ele estava evangelizando a cidade de Mileto, ele chega para os anciões daquela cidade e ele diz assim para os anciões, presta atenção: como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. A palavra do Senhor aqui está falando de casa em casa, se referindo da casa aonde você mora, onde as pessoas moravam lá em Mileto. Então eu quero que você tenha esse entendimento. Horas a Bíblia Sagrada vai falar, vai citar o nome casa, falando daquele lugar onde nós moramos, né, se referindo ao lugar onde nós moramos. Mas existe um outro significado da palavra casa. Há outros textos sagrados que você vai ler, está escrito casa lá, quando se refere ao templo, como esse lugar aqui, onde nós estamos. O salmista Davi, quando escreve o Salmo de número 122, e ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Então já não é a casa onde você mora, nem é a casa onde eu moro, agora é a casa do Senhor. Então nós vamos ter esse entendimento. Horas a Bíblia vai falar da casa onde você mora, ora a Bíblia vai falar de casa se referindo ao templo.
Por isso que Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na trajetória de Jesus, aqui, durante seus 3 anos e meio de ministério, vai chegar um determinado momento que Jesus vai entrar no templo. Eu queria que você projetasse para mim, por favor, Mateus 21, versículo 12 e versículo 13, para que nós possamos entender como Jesus também chamava o templo de casa do Senhor. Mateus 21, versículo 12 diz assim: então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo de número 13, ele vai dizer assim para nós: e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Então a Bíblia está deixando claro aqui para nós que determinados momentos você vai ler na palavra de Deus e você vai encontrar essa terminologia casa se referindo ao templo. Mas tem uma um terceiro significado para a palavra casa. É quando a Bíblia fala casa se referindo à nossa família. Aí nem é se referindo à casa onde nós moramos, nem o templo onde nós cultuamos ao Senhor. A Bíblia agora vai citar a terminologia casa se referindo à nossa família. Por exemplo, Gênesis capítulo 7, versículo de número 1, quando Jesus tem aquela conversa muito clara, muito objetiva com Noé, ele diz assim, Gênesis 7, versículo 1, depois disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua. Então não estava se referindo da casa de tijolo em que Noé morava. Aqui a palavra do Senhor está se referindo à família de Noé. Por isso a palavra do Senhor está dizendo assim, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Quem está entendendo aqui? Mas no livro de Atos, no capítulo de número 16, quando nós encontramos Paulo e Silas pregando na cidade de Filipos, a história vai nos contar que eles foram presos por volta da meia-noite. Eles estavam orando e cantando, mais ou menos igual a banda Plenitude cantou e adorou aqui. E a história diz que os alicerces do cárcere se abalaram e todos os presos foram soltos. O carcereiro, quando viu aquilo lá, ele pegou a espada e tentou se suicidar. Paulo olha para aquele carcereiro e fala assim, olha, não faça nenhum mal contra você, porque todos nós estamos aqui. Aquele carcereiro então se dirige a Paulo e pergunta para Paulo assim, o que eu posso fazer? Paulo responde no versículo de número 31, do capítulo 16. Versículo 31. Ele vai dizer assim, responderam eles, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Logo nós vamos entender aqui que Paulo e Silas não estavam falando para que aquele carcereiro cresce, para que a construção fosse salva. Não. Paulo e Silas estavam se referindo à família. Ele está dizendo assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família, ou tu e a tua casa. Há umas traduções hoje que já fazem menção do nome família. Ao invés de citar o nome casa, algumas traduções, ele já diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Eu quis nessa introdução falar para vocês desses 3 significados diferentes para a palavra casa, porque Salomão, no Salmo de número 127,
ele vai nos dizer, versículo 1, vamos voltar lá, Salmos 127, versículo 1, ele vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então nós podemos tirar o nome casa aqui, podemos colocar o nome família, porque Salomão se referia a casa chamado família. Se o Senhor não edificar a família, em vão trabalha os que a edificam. Salomão foi muito claro, Salomão foi muito sábio, Salomão foi muito contundente nesta afirmação. E a primeira coisa que eu quero que você entenda nesta noite, queridos, é que a nossa família, ela é edificada por Deus. Coloca a mão no seu coração e repita comigo assim: a minha família é edificada por Deus. O princípio de todas as coisas é a família. Quando Deus começou o projeto de pessoas, de seres iguais a Ele, Ele projetou a família. Ele não deixou simplesmente Adão, Ele fez a Eva, para que pudessem se completar e a partir dali eles formassem uma família. Então eu posso afirmar nesta noite para todos vocês que o primeiro projeto de Deus foi a família. Deus tem um cuidado e um carinho muito grande com a família. Por quê, pastor Nonato? Porque a família é o primeiro projeto de Deus. O projeto número 1 de Deus é a família. Por isso que a família é tão atacada, por isso que a família é tão atacada pelo inferno. Por isso que as famílias sofrem tanto, sobretudo aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem Jesus, eles sofrem de uma forma muito grande, porque o diabo, ele tenta destruir esse projeto de Deus chamado família. Agora me permita abrir um parêntese aqui e fazer uma colocação para vocês. Eu quero que você entenda também nesse momento, queridos, que em toda a história da humanidade, observe isso aqui, em toda a história da humanidade, Deus sempre teve um representante dele aqui na terra. Em toda a história da humanidade, não teve nenhum momento que Deus não teve um representante dele aqui na terra. Sempre teve. Quando, na época da construção da arca, Deus tinha Noé como representante dele, pregando a palavra. Na época de Moisés, Deus levantou Moisés como o representante dele. Na geração, queridos, de Elias, Elias era um representante legal de Deus. Na geração de Paulo, Paulo era um representante legal de Deus. Esses homens se foram. E Jesus deixa eu e você, todos nós aqui, como representantes legais dele aqui na terra. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pode aplaudir o Senhor Jesus, porque você é representante de Deus. O Senhor Jesus, antes de partir, ele falou assim: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Ele estava te comissionando como um representante legal do reino de Deus. Você é representante legal do reino de Deus. Voltando aqui para o Salmo de número 127, quando Salomão termina de escrever esse hino, porque esse salmo aqui é um cântico de romagem. O que é, pastor, cântico de romagem? Cântico de romagem, muito provavelmente na sua Bíblia, está aí na epígrafe do Salmo de número 127, está escrito assim, cântico de romagem. Era um cântico, era uma música que as pessoas, quando estavam indo para a casa do Senhor, no caminho, naquela romaria, eles cantavam essas músicas. Nós vamos encontrar inúmeros salmos de romagem, que eram os salmos que eram cantados do inário daquela época, do povo judeu. Eles tinham um inário. Então eles escolhiam, hino tal, é o salmo de número 127. E naquela romaria, da casa deles até a igreja, até o templo, eles iam cantando aquelas
canções ou aqueles salmos. O Salmo 127 é um cântico de romagem. Quando Salomão terminou de escrever essa música, ou escrever essa letra dessa música, e muito provavelmente ele musicalizou para que as pessoas pudessem cantar, e ele então falou para todo mundo da nova composição dele. Deus apareceu então a Salomão e falou assim: gostei dessa música aí, essa música é top. Falou assim: vou botar a banda Plenitude para acompanhar você, Salomão, vai ficar um show. Imagina Salomão cantando, a banda Plenitude tocando, ia ficar uma coisa maravilhosa. Deus então diz para Salomão: Salomão, eu gostei desse salmo, eu gostei desse hino, eu gostei dessas palavras que você escreveu, Salomão. Essa afirmação, Salomão, é uma afirmação maravilhosa. Agora, presta atenção, Deus fala para Salomão: eu preciso de um representante para poder me ajudar nesse negócio aí. Você está dizendo que você escreveu que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Isso é forte, isso é verdadeiro. Mas eu preciso de alguém, Salomão, para ser meu representante legal na terra, para cumprir, para me ajudar a cumprir esse papel. Deus pergunta para Salomão assim: me apresente aí quem que você tem nesse salmo. Salomão então começa a dizer para Deus: Deus, eu tenho aqui o trabalhador. Ele falou: não, Salomão, o trabalhador não serve para me ajudar a edificar a casa. Trabalhador não, ele vai estar muito envolvido no trabalho, e porque ele vai estar muito envolvido no trabalho, ele não vai conseguir edificar a casa, me ajudar a edificar a casa. Salomão olha para Deus e fala assim: mas eu tenho também o vigilante, aquele que era o vigia, era o sentinela. Deus falou assim: também o sentinela não serve para mim, porque o sentinela não pode roubar a atenção dele para lugar nenhum. Salomão fala assim: mas eu tenho uma terceira pessoa aqui. Quem é, Salomão? Eu tenho os filhos, porque a Bíblia vai falar aqui, no versículo de número 3, herança do Senhor são os filhos. Deus olha para Salomão e fala assim: os filhos não. Imagina os filhos querendo organizar a casa, mandando no pai e na mãe, não vai dar certo os filhos. Salomão falou assim: não, mas eu tenho uma quarta opção. Qual é a quarta opção, Salomão? Ele disse assim: eu tenho as flechas. Ele falou: Salomão, é até interessante as flechas, mas as flechas não vão poder me ajudar a edificar a casa. Salomão falou assim: não, mas então eu tenho uma outra opção para o Senhor. Eu tenho o valente. Porque ele vai dizer aqui, no versículo de número 4, como flechas na mão do guerreiro ou na mão do valente, assim os filhos da mocidade. Deus olha para Salomão e fala assim: o guerreiro não, o valente não. Imagina o valente chega na casa dele. Queria que você prestasse bem atenção nisso aqui. Imagina o valente chegando na casa dele, de cabeça quente, e aí a mulher dele vai dizer para ele assim: acabou o gás. O valente vai bater nessa mulher, vai bater nos filhos, vai arrancar a língua do papagaio, vai chutar o cachorro. O valente não serve, o valente não vai ajudar a edificar a casa. Deus então olha para Salomão e falou assim: não tem mais ninguém para me ajudar a edificar a casa? Salomão olha para Deus e fala assim: não tem mais ninguém, eu só tenho essas cinco pessoas e 5 personagens no livro, né, nesse Salmo 127. Deus falou assim: Salomão, eu tenho uma pessoa para ajudar a edificar a casa. Salomão pergunta para Deus assim: quem seria, Senhor? Quem será essa pessoa, Senhor? Deus falou assim: a mulher. A mulher vai me ajudar a edificar a casa. Salomão ficou estático, porque ele nunca imaginou que Deus pudesse escolher a mulher para ajudá-lo em um projeto tão lindo, tão maravilhoso, que é o projeto de edificação de uma casa. Deus fala para Salomão: Salomão, quem vai ser o meu representante dentro da família, dentro da casa, vai ser a mulher. Salomão falou assim: eu acho isso também muito interessante, Senhor, e eu já vou providenciar e escrever alguma coisa sobre essa questão. Projeta para nós Provérbios capítulo de número 14, versículo 1. O próprio Salomão, depois daquela conversa com Deus
depois dele haver escrito esse cântico tão maravilhoso, do Salmo de número 127, e Deus dizer para ele que ele precisava ter um representante na terra para ajudá-lo a edificar a casa, Salomão então escreve, capítulo 14, versículo 1 de Provérbios, ele diz assim: toda mulher sábia faz o que, a igreja? Edifica a sua casa. Toda a mulher sábia edifica a sua casa. Mas Salomão, como era muito inteligente e sabia que nem todas as mulheres seriam mulheres inteligentes ou mulheres sábias, ele fala assim: mas a insensata derruba com as suas próprias mãos. Então eu quero dar uma boa notícia para vocês, mulheres que estão aqui, para você, mulher que está me acompanhando pela internet. Esse texto sagrado, ele veio a Salomão, depois de Salomão ter escrito o Salmo de número 127, e de um diálogo lindo, profundo e maravilhoso entre Deus e Salomão. Deus então traz a inspiração a Salomão, e Salomão escreve que toda mulher sábia edifica a sua casa. Então eu quero declarar para você, mulher que está aqui, você que está me acompanhando, você é uma representante de Deus dentro da sua casa. Você não entendeu, se você entendesse, todo mundo ia dar um glória a Deus, ia chutar essas cadeiras, ia sair correndo aqui dentro desse prédio aqui. Eu vou dizer mais uma vez, vocês mulheres são as representantes de Deus para a edificação da casa de vocês. Mais ou menos, melhorou, mas não está bom não. Vocês são representantes de Deus. Vocês são as aliadas de Deus para a edificação da sua casa. Agora no versículo de número 2 do Salmo de número 127, e eu vou começar a pregar agora, porque eu estava só na introdução da mensagem, Salmo de número 127, versículo de número 2. Eu queria que você observasse com muita atenção o que Salomão vai dizer aqui. Eu vou passar aqui para a ministração da mensagem que o Senhor colocou no meu coração, mas eu queria que você que está aqui, você mulher, você que está me acompanhando pela internet, mulher, eu queria que você não esquecesse. Você é uma bem-aventurada. Vocês, mulheres, são bem-aventuradas, porque Deus poderia ter escolhido o guerreiro, o valente, para edificar a casa. Deus poderia ter escolhido o trabalhador para edificar a casa. Deus não escolheu, Deus escolheu vocês, mulheres. Então, se sintam privilegiadas por esta escolha tão maravilhosa de Deus. E eu creio que Deus, Ele não errou quando Ele escolheu as mulheres para edificar a casa. Viu? Amém, mulheres? Amém. Então são vocês, tá? Vocês é que têm a responsabilidade de serem parceiros de Deus, parceiras de Deus na edificação da família de vocês. Salmo 127, versículo 2, a parte A, ele vai dizer assim: inútil vos será levantar de madrugada. Diga comigo assim: inútil vos será levantar de madrugada. Queridos, quem está falando aqui era o homem mais sábio da face da terra. É preciso que você entenda que quem estava falando isso aqui era Salomão. Salomão, ele tinha dois atributos. Ele era o homem mais sábio da história da humanidade e era o homem mais rico da história da humanidade. Então ele tinha muita propriedade de fazer essa afirmação. Agora Salomão, no versículo 2, ele fala de três coisas que nós fazemos que é inútil. É inútil você fazer. É perca de tempo. Você está perdendo o seu tempo quando você faz
isso aqui que Salomão está falando. Pelo fato dele ser um homem muito sábio, isso já dava a ele a legalidade para fazer essa afirmação. Mas o fato dele ser um homem muito rico e muito próspero, agora lhe dava uma dupla legalidade para ele fazer essa afirmação. Aí ele fala de 3 coisas que são inúteis nós fazermos. E se você que me acompanha, faz uma dessas coisas, eu quero dizer para você, para de fazer isso. Para de fazer isso. Porque a palavra do Senhor está dizendo que é inútil. O que é inútil fazermos? 3 coisas. A primeira coisa, levantar de madrugada. Levantar de madrugada para trabalhar, irmãos. Durante muitos anos da minha vida, eu levantei 3 horas da manhã para trabalhar, porque eu mexia com panificadora. E construí algumas coisas. Mas tudo aquilo que eu construí, foi embora. Cadê, pastor, as panificadoras? Foram embora todas, não sei nem onde que estão mais. Foi embora tudo. Por quê? Porque a palavra do Senhor está dizendo que é inútil levantar de madrugada. Segunda coisa que a palavra do Senhor está dizendo para nós aqui, repousar à tarde. Tem pessoas que só dormem depois de 2, 3 horas da manhã. Repousar à tarde, queridos, é perda de saúde. Comprovado cientificamente, que quando você passa a dormir muito tarde, você está diminuindo a quantidade de dias de vida, porque isso vai trazer sérias consequências para você. Outro dia eu passei no grupo de WhatsApp da igreja, uma reportagem de um cientista, que ele falava que o horário ideal para que todos nós pudéssemos estar na cama dormindo é às 22 horas. O horário ideal, 22 horas. A ciência já comprovou isso. Aquilo que Salomão disse há mais ou menos 2.900 anos atrás, a ciência agora descobre no século de número 20 que dormir tarde prejudica a saúde. Mas isso Salomão já havia dito há 2.900 anos atrás, quando ele disse assim: é inútil repousar tarde. É inútil, querido, vocês irem dormir tarde da noite, ficando na frente da televisão, ou na frente de um computador, ou na frente de um tablet, ou na frente de um telefone, de um smartphone, assistindo vídeo, assistindo filmes, ou outras coisas. Salomão aqui, ele estava cuidando da nossa saúde. Algo que só foi descoberto cientificamente agora no século 20. Ele diz agora, repousar à tarde é inútil. Mas a terceira coisa que Salomão fala, que é inútil, sabe o que é? Comer o pão de dores. Pastor, eu já vi falar em muito tipo de pão. Pão de leite. O que mais aí, padeiro? Pão de quê? Pão de cenoura, pão integral, pão de queijo, pão de que mais, irmãos? Pão de milho, pão de coco, vários tipos de pão. O que mais, Danilo? Pão mandi, pão sovado. Tem muito tipo de pão. Agora esse tipo de pão aqui que Salomão fala, você faz lá, Danilo? Pão de dores, tem lá? Pois é, está vendo aí, irmãos Luiz? Salomão tinha aqui um tipo de pão diferente, mas não era um pão que é feito na panificadora. Quando Salomão fala do pão de dores, estava falando de comida. Pão se refere a comida, muitas das vezes na Bíblia. Ele estava falando da comida que você vai comer através do dinheiro que você comprou, mas foi um dinheiro que você sentiu muitas dores para poder ganhar. Porque há determinado tipo de serviço que você sente muitas dores. Tem um irmão aqui na nossa igreja que outro dia veio e falou para mim assim, a gente estava orando aqui, ele entrou e ele veio orar comigo, foi uma bênção. Quando ele entrou aqui, a glória de Deus encheu esse lugar, glória a Deus. E ele me disse, pastor, eu estou com muita dor, sentindo muita dor, porque o meu trabalho é um trabalho requer muito esforço. A Bíblia está dizendo que comer o pão de dores é inútil. Inútil comer o pão de dores. Pastor,
E o que Salomão queria? Sabe o que Salomão queria, queridos? Ele queria que você dormisse bem, que você tivesse noites maravilhosas. E a Bíblia vai falar do sono do justo. Deus quer que você durma muito bem. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: Deus quer que você durma muito bem. A parte B do versículo 2, eu queria que você prestasse atenção comigo. Olha só. Pois ele supre. Eu gostei dessa tradução aqui. A minha tradução é diferente, mas eu gostei dessa. Pois ele supre. Ele quem? Deus. Pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Diga comigo assim: ele supre aos seus amados enquanto dormem. Por isso que o título da nossa mensagem é sendo abençoado enquanto dormimos. Porque a palavra do Senhor está dizendo aqui para mim e para você que Deus supre aos seus amados enquanto eles dormem. Enquanto você está dormindo, se você é amado de Deus, Deus está providenciando tudo aquilo que é necessário para o seu bem-estar. E olha, queridos, que Salomão não estava falando aqui de ociosidade. Salomão não estava falando aqui que você não precisa trabalhar. Salomão não estava falando aqui que você agora vai ficar deitado esperando cair do céu. Não. Salomão estava falando de um determinado período do dia, ou a noite, que foi feita para nós dormirmos. E enquanto nós estamos dormindo, se nós somos amados de Deus de fato, Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Salomão está afirmando aqui: pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, projeta para nós. Deixa eu fazer uma complementação desta palavra que Salomão escreve. Filipenses, capítulo 4, versículo 19, olha o que Paulo diz assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Aquilo que Paulo escreveu há muitos anos atrás, depois vem Paulo e escreve aos Filipenses dizendo que Deus supre todas as nossas necessidades. Quem crê nisso, levanta a tua mão e dá um glória a Deus. Sabe, queridos, vamos voltar lá para o Salmo 127 de novo. O que Salomão nos ensina, queridos, vamos voltar no Salmo 127, versículo 2, parte B, do versículo 2. Pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Na minha tradução diz assim: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Enquanto você está dormindo, se você é amado de Deus, se você tem feito por onde ser amado do Senhor, eu preciso abrir um parêntese e colocar esta palavra aqui, que Salomão deixa muito claro. Se você é amado, se você é amada de Deus, eu quero dizer para você que você pode dormir tranquilo, tranquila, porque enquanto você estiver dormindo, Deus está providenciando tudo aquilo que é necessário para o seu bem-estar no dia seguinte. Tudo o que você precisar para o dia seguinte, enquanto você estiver dormindo, Deus vai estar preparando para você. Cadê os amados de Deus aqui? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Só os amados de Deus, dá um glória a Deus bem forte. A palavra do Senhor é verdadeira. E se a palavra do Senhor está dizendo aos seus amados, Ele dá enquanto dormem, Ele dá. Pastor, é verdadeiro? É. A maioria dos irmãos que estão aqui me conhece e sabe que todos os dias depois do almoço eu durmo. Todos os dias. Sempre. Tem aí mais de
30 anos que eu tenho esse hábito de dormir todos os dias depois do almoço. Queridos, eu vou contar o meu testemunho para que você tenha fé. Mas não faça igual o pastor Nonato, pelo amor de Deus. Eu vou contar o meu testemunho. Não faça igual eu. Mas os maiores contratos que eu fechei lá na empresa, que foram fechados na empresa onde eu trabalho, os maiores, que renderam o maior lucro, foram exatamente no horário em que eu estava dormindo. Sintetizando, eu ganhei mais dinheiro quando eu estava dormindo do que quando eu estava acordado. Lembro-me de um dia, um empresário ligou para mim, nesse horário, entre 2h30 e 3h30 da tarde. Esse é sagrado para mim. Eu desligo o telefone, eu não atendo ninguém, é horário sagrado. Eu vou dormir depois do almoço. O empresário de Rondonópolis, Mato Grosso, ligou para mim, e aí o telefone desligado. E ele tinha o hábito de ligar direto no meu celular, e ele ligou inúmeras vezes. Quando eu acordei, que liguei o celular, veio a mensagem: te ligou. Retornei para ele, era um grande empresário no ramo de distribuição de medicamentos no Mato Grosso, muito rico. Ele falou: pastor, te liguei inúmeras vezes, teu telefone estava desligado. Eu falei: mas diga, meu amado. Ele falou assim: não, eu quero fazer um pedido aí com o senhor e tal, e tal, e tal. Irmãos, aí ele passou o pedido, eu já estava a caminho da empresa de volta. Eu parei o carro, anotei o pedido. Quando eu cheguei em casa, cheguei na empresa, o Espírito Santo falou assim: faz a conta, quanto que você ganhou. Aí eu fui fazer a conta de quanto eu havia ganho. Eu ganhei naquele pedido o suficiente para 30 dias de trabalho. O que eu estava fazendo? Eu estava dormindo, eu estava descansando. Não vá fazer isso, pelo amor de Deus, tá? Estou dizendo isso aqui, mas isso aqui é uma particularidade minha. Então eu posso dizer para você que isso aqui é verdadeiro, que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Enquanto eu durmo, Deus está preparando coisas maravilhosas para suprir as minhas necessidades. E você também pode experimentar desse privilégio com Deus. Agora você tem que ter algumas prerrogativas. Você tem que ter muitas atitudes. Por exemplo, de manhã cedo, a prioridade é buscar a Deus. A minha prioridade de manhã cedo é orar ao Senhor. Enquanto muitas pessoas, a prioridade das pessoas quando acorda de manhã é ligar o celular e ver quais foram as mensagens que passaram no seu WhatsApp, ou ligar o celular para acompanhar as notícias do Facebook ou do Instagram. Enquanto muitas pessoas estão fazendo isso, o pastor Nonato está lá, de joelho dobrado, orando ao Senhor e dizendo: Senhor, obrigado pela noite, obrigado por esse dia e obrigado pelas bênçãos que o Senhor vai derramar na minha vida nesse dia. Então são prioridades. O que você prioriza? Se você tem prioridades e a tua prioridade são as coisas do mundo, as coisas seculares, então você vai sofrer as consequências daquilo que é prioridade para você. Mas se você prioriza Deus, se você prioriza o reino, se você prioriza buscar ao Senhor, é claro que Ele vai priorizar você também. Glória a Deus. O que Salomão nos ensina aqui, queridos, é que nós não podemos colocar o nosso trabalho ou a nossa busca desenfreada pelos bens materiais acima da busca ao Senhor. Salomão deixa muito claro aqui. Você não pode, eu não posso, nós não podemos de forma nenhuma priorizar o nosso trabalho. O nosso trabalho não tem que ser prioridade na nossa vida, quando que a prioridade tem que ser buscar ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto, como diz Isaías 55, versículo 6. É preciso que nós entendamos isso para quê? Para que esta palavra se cumpra na nossa vida. É uma promessa de Deus, mas sempre todas as promessas que Deus fez para nós tem uma condição, e a condição é você ser amado de Deus. E para mim ser amado de Deus, eu preciso fazer aquilo que agrada o meu Senhor. Porque se eu não fizer aquilo que agrada o meu Senhor, desculpa, mas dificilmente eu vou ser amado do Senhor. Se for para mim, diga que eu estou ocupado, eu estou pregando agora.
Glória a Deus. O que Salomão nos ensina aqui, queridos, é que quando eu priorizo Deus, Deus vai me priorizar. Deus vai me abençoar. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, mostrasse só 2 dentinhos para ele ou para ela e dissesse assim: trabalhar é necessário. Fala para ele: trabalhar é necessário. Diga mais forte: trabalhar é necessário. Mas o trabalho não pode, diga para ela, estar acima de Deus. Não pode. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor está dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. Mateus capítulo de número 6, projeta para nós, por favor. Mateus capítulo 6, quando Jesus pregava o sermão do monte, versículo de número 31 até o versículo de número 33, Jesus aborda este assunto, que é tão importante, tão maravilhoso para nossos dias. O assunto que Salomão havia abordado lá no passado, há quase 1000 anos antes de Jesus, vem Jesus agora, traz uma nova roupagem para o texto, e ele diz agora no versículo de número 31, portanto, não vos inquieteis, porque tem gente que fica inquieto, irmão. Não, pelo amor de Deus, pastor, me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu tenho que comprar um carro novo, pastor, eu preciso comprar uma casa nova, pastor, aquela bolsa da Louis Vuitton, pastor, mas eu preciso comprar aquela bolsa, pastor, e fica inquieto. E aí falta deixar os maridos loucos, né? Esse negócio de bolsa e sapato é coisa de mulher, né? Mulher adora isso. Até os parentes. Jesus está dizendo assim, ó, portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. Versículo 32, ele diz assim, pois a todas essas coisas os gentios procuram. Sabe por que Jesus estava dizendo assim, os gentios procuram? Porque os gentios na época não eram considerados a nação eleita de Deus, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Apesar de que algum tempo depois Deus levanta o apóstolo Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Mas até esse momento, os gentios ainda não estavam dentro do pacote de serem abençoados por Deus, de fato. Aí Jesus fala assim, pois a estas coisas os gentios procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. O Papai do Céu sabe do que você precisa. Eu vou dizer de novo, porque eu só ouvi 2 glória a Deus e um aleluia. O Papai do Céu sabe de tudo que você precisa. Aí Jesus conclui aqui no versículo 33, dizendo assim, mas buscai, 33, mas buscai primeiro o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, irmão. Para de tolice. Você vai morrer de trabalhar, vai construir um império. Igual muitas pessoas que eu conheço construíram impérios e vai morrer. E se não tiver cuidado, vai morrer antes da data. E sabe o que vai acontecer depois? Vão brigar por aquilo que você suou para construir. E sabe o pior? Vão estourar tudo, vão acabar com tudo. Conheci um homem que tinha 2 fazendas, mais de 2.000 cabeças de gado. Tinha 15 filhos. No dia que ele morreu, no velório, os filhos estavam brigando. Quem ia ficar com uma das fazendas? E quase deu morte naquela família.
Irmãos, aquilo que aquele homem lutou e trabalhou a vida inteira, acabou com tudo, acabou. Então, amados, o que nós devemos fazer? Fazer aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Buscai primeiro o seu reino, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu não preciso me acabar de trabalhar para poder construir alguma coisa, para deixar aí, para depois os outros brigarem, missionária. Não vou fazer isso. Eu quero concluir esta palavra com outra afirmação de Salomão. Salomão, para mim, é uma referência. E nós vamos pregar algumas mensagens acerca de Salomão, porque Deus tem afogueado o meu coração acerca deste grande homem de Deus. Provérbios capítulo 10, versículo de número 22. Eu queria que você saísse daqui com esse versículo na sua mente. Provérbios capítulo 10, versículo de número 22. Vamos ler todo mundo junto? Dá para ler todo mundo? Dá para ver, não dá no telão aqui? No 3, 1, 2, 3. A bênção do Senhor é quem enriquece, e Ele não a faz seguir de dor alguma. Vamos ler de novo, juntos, ficou bonito. 1, 2, 3. A bênção do Senhor é quem enriquece, e Ele não a faz seguir de dor alguma. Pronto. Quem estava falando isso aqui? Salomão. O mesmo que disse que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. O que você precisa não é se acabar de trabalhar. O que você precisa não é ser escravo do seu trabalho. O que você precisa de fato é da bênção de Deus sobre a sua vida. Eu vou repetir de novo. O que você precisa de fato é da bênção de Deus sobre a sua vida. Fica de pé, igreja.